cristão tem, mas ele pede a Deus que faça justiça, né? Ele diz: roga ao Senhor que faça justiça, que aqueles que lhe querem fazer mal. E finaliza dizendo que é necessitado e pobre, mas que o Senhor cuida dele, que é seu amparo, seu libertador, e mostra a sua dependência de Deus. Os salmos, meus irmãos, são a manifestação e expressão, de todos os sentimentos do cristão, todos os sentimentos do ser humano, de que teme a Deus, eles estão expressos nos salmos. A sua dependência, os seus medos, os seus temores, seus pecados, sua confissão, sua alegria. Você pode ver todos os, a gama, os variados sentimentos que nós temos, eles são expressos nos salmos. Muitos são, o salmista manifesta inclusive os seus próprios erros, a sua própria visão do mundo. Asaf fez isso, dizendo ao Senhor: eu achava que não valia a pena te servir, que é o que acontece com a gente, Às vezes vem esse sentimento: nós, ó Deus, te servimos e buscamos fazer a tua vontade, e sobre nós vem dificuldades, doenças, apertos, enquanto o ímpio está aí, Senhor, nem está aí para ti, ó Deus, e é tão afortunado, e parece que com ele nada acontece. E ele está manifestando isso, essa angústia. E ele diz: Senhor, mas quando eu dei conta de mim, eu pude compreender, entender que vale a pena servir ao Senhor. Então os salmos, meus irmãos, traz toda essa manifestação, além de, evidentemente, anunciar, proclamar Jesus Cristo, É maravilhoso lermos, meditarmos e cantarmos a sua palavra. Eu peço aos irmãos que já abram suas Bíblias em Josué capítulo 8. Nós vamos iniciar a exposição desse capítulo nessa noite com a graça de Deus. Josué capítulo 8. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, meditar nesses 2 primeiros versículos. Diz a palavra de Deus: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a tua graça recaia sobre nós, ó Deus, que vamos expor a tua palavra bendita e santa, nos capacitando, ó Senhor, para poder falar de ti, da tua parte, da tua grandeza, da tua direção, ó Deus, que tanto necessitamos. Teu povo necessitou no passado aqui, com Josué à frente do povo. Era com Moisés, como lemos na tua palavra, era com Abraão, Isaac, Jacó. Eles sabiam, Senhor, se tu não estivesses à frente das suas vidas, da vida do povo, jamais eles seriam vitoriosos. E nós também, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, ser vitoriosos.
Não a vitória da fama, do reconhecimento, não a vitória de uma vida regalada de dinheiro, de lazeres, não a vitória para desfrutar dos prazeres simplesmente do mundo, mas tão somente, Senhor, a vitória sobre as nossas vontades, sobre as nossas inclinações, a vitória sobre o fascínio deste mundo. Uma vitória, ó Deus, que se regozija com o dia a dia, que se regozija em fazer a Tua vontade, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, cuidando dos nossos filhos, ó Deus, varrendo a casa, limpando os móveis, fazendo uma refeição simples ou singela, que se alegra, Senhor, em estar com os nossos familiares, cultuando a Ti, orando a Ti, Senhor, juntos no culto doméstico. Uma vitória de compreender que as lutas e as dificuldades, ó Deus, são benéficas para as nossas vidas. Uma vitória, ó Deus, em pregar a Tua palavra, Senhor, e ver o Senhor agindo nas vidas, transformando vidas, ó Deus. Uma vitória em ser um testemunho claro para o mundo de que Tu és o nosso Deus e não há nada melhor, Senhor, do que Te servir. Amém. Não há nada melhor, Senhor, do que fazer a Tua vontade e não a nossa. Há uma luta, Senhor, constante, há uma luta sempre presente enquanto estivermos aqui, vivendo nessa terra. Uma luta entre a carne e o Espírito. Ó Deus amado, nos ajuda, ó Deus, a alegrarmos o Teu Espírito e não entristecermos. Dá-nos essa vitória, ó Senhor. Precisamos da Tua força, da Tua direção, assim como Josué foi acudido por Ti, ó Deus. Nos ajuda a entender essa Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Redireciona, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos desejos, para que estejamos em perfeita harmonia e sintonia com o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, para que não sejamos rebeldes, ó Deus, e venhamos a trilhar os nossos próprios caminhos. Fala-nos por meio dessa mensagem, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo inicia um novo momento, digamos assim, na caminhada de Israel ali na conquista da terra prometida. Por quê? Porque Deus havia interrompido a caminhada deles. Deus havia dado uma parada na caminhada do seu povo, porque havia um pecado oculto no meio do povo que lhes custou uma grande derrota. E podemos classificar essa derrota como inesperada, uma derrota inesperada. Veja que o pecado de um só homem, que certamente foi acobertado por toda a sua família, trouxe consequências terríveis para todo o povo. Por que foi acobertado por sua família? Porque todos eles sofreram. E nós sabemos que, pela lógica, ninguém ia conseguir esconder numa tenda, uma capa babilônica e tanto dinheiro assim que ele pegou, sem que houvesse uma conivência. O pecado de Acã, nós estamos falando de Acã, ele fez com que 36 famílias enterrassem seus filhos, pais e maridos, e o povo perdesse uma batalha para um inimigo fraco, muito fraco. Mas é assim, irmãos, que o pecado, já fazendo uma aplicação, ele gera nas nossas vidas, ele gera derrotas impensáveis. Ele
nós estamos caminhando e podemos estar caminhando bem nas nossas vidas e de repente algo acontece, um infortúnio. O infortúnio é uma coisa inesperada, uma coisa que você, ruim, né? Inesperada e ruim acontece na nossa vida e a gente fica sem entender. Estava tudo caminhando bem, como para Israel, estava caminhando bem a vitória sobre Jericó. A próxima cidade era uma cidade pequena. Entre a população toda, nós vamos ver, irmãos, tinha 12 mil pessoas. A população toda, quer dizer, de soldados, eram bem menos. E Israel sofre uma terrível derrota. Por causa de quê? Do pecado, como assim acontece nas nossas vidas. E foi de tal maneira que, para Josué, parecia que a caminhada tinha terminado ali. Foi tão aterrador, foi tão forte, psicologicamente abalou tanto eles, que Josué sentiu uma tristeza profunda, e não só ele, isso abateu todos, desde Josué, os anciãos e todo o povo. Lembra que Raabe tinha dito que o terror de Deus tinha acometido os cananeus? Agora, esse terror, esse temor estava sobre Josué e o povo. Josué rasgou as suas vestes, jogou pó sobre a cabeça. Ele disse: está acabado. Ele confessa e diz: agora, todos os povos daqui da terra que estavam com medo da gente, uma derrota dessa, vão vir sobre nós, todos de uma só vez, vão se reunir aqui e vai ser uma carnificina. Os irmãos sabem que esse povo era sanguinário, né? A arca do Senhor estava ali na frente, a arca que representava a aliança, né? Como que a aliança de Deus tivesse falhado. E Josué não tem resposta para essa situação, não tem resposta para explicar essa derrota, mas Deus tem. Deus sempre tem, irmãos, Deus sabe de tudo. E a resposta de Deus a Josué nos mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, o quanto somos limitados. Josué tinha todo o preparo, foi preparado por Deus, estava pronto para ir adiante e levar a vitória, o povo naquela terra, mas agora, numa derrota dessa, ele estava perplexo, sem rumo, desorientado. Segundo lugar, nos mostra o quanto Deus estava irado com seu povo por causa do pecado cometido. Deus estava dizendo assim para Josué: porventura você não sabe, não, o motivo dessa situação? Você não sabe a razão dessa derrota? Você não sabe o que é que leva o povo de Deus a interromper uma caminhada de vitória? Deus fez simplesmente o povo parar, o povo parou. E só a eliminação do pecado no meio do povo poderia fazer com que ele prosseguisse nessa viagem. Então, o que é que Deus faz? Deus abre os olhos de Josué e todo o povo para as consequências terríveis do pecado. E ele mesmo mostra o pecado. Deus fez isso lá, irmãos, e faz isso no presente também. Os irmãos devem lembrar como foi que o pecado foi descoberto e quem estava pecando em Israel. Lançaram sortes, né? Os irmãos sabem que lá em Provérbios diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então Josué não sabia de onde vinha o pecado. Mas o que aconteceu? Deus disse: lança a sorte. E a sorte foi saindo pelas tribos, pelas famílias, pelas casas, até que caiu na casa de Acã. E Josué disse: confessa esse pecado. E ele confessou. E nos dias de hoje, a gente não lança sorte, irmãos, né? Como é que a gente sabe das coisas? Por meio da palavra. A palavra de Deus. Os meios de graça. A palavra é suficiente. A palavra de Deus, ela mostra.
Um dos usos da palavra de Deus, da lei de Deus, é que ela serve de espelho. A palavra de Deus, fiel e fidedigna, ela é um espelho. Ela mostra quem nós somos, ela mostra o pecado. Como estávamos falando com os irmãos hoje pela manhã, Hebreus nos diz que ela é uma espada de dois gumes, e quando ela é aplicada, quando ela é ensinada, quando ela é pregada, ela vai penetrar profundamente para definir os desígnios do coração, o que está lá no mais profundo lugar do coração. A palavra de Deus revela, a palavra de Deus mostra. Josué entendeu bem isso. Lá em Josué 7,19, Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor diante de Deus, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Olha só, irmãos, a glória do Senhor é a razão de tudo, o principal de tudo. A glória do Senhor, irmãos, deve ser a razão principal do nosso procedimento, inclusive da confissão do pecado. Não é interessante, irmãos, já passaram para ver? Olha as palavras de Josué de novo. Ele se dirigindo a Acã: dá glória ao Senhor e confessa teu pecado. Por quê? Porque o objetivo final do homem é glorificar a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos glorificar a Deus, e vamos glorificar a Deus quando confessamos nossos pecados, quando não escondemos os nossos pecados. Esse é o objetivo principal da disciplina, é glorificar a Deus. Veja, isso foi alcançado lá em Josué 7, eu vou ler para os irmãos, acompanhem aqui, 7, 25 e 26, diz assim: disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. O mal foi eliminado. Um monumento foi levantado para quê? Para se lembrar, para ninguém mais conturbar ao Senhor. E agora? Muito bem. E agora? O que fazer? A derrota tinha ocorrido, o povo tinha sido limpo pelo pecado cometido, porque o pecado foi confessado. E agora, o que fazer? O que fazer? Prosseguir a caminhada. Agora preste bem atenção. Prosseguir como? Porque o inimigo continuava lá na frente. A cidade de Ai estava ainda no caminho e precisava ser conquistada. Mas nós acabamos de sofrer uma derrota por esse mesmo inimigo. A estratégia que nós usamos falhou. O conselho que foi recebido dos espias falhou, não foi sábio. Como proceder na retomada do caminho da vitória? É esse o título do sermão dessa noite: retomando o caminho da vitória. Eu tenho duas lições para trazer, meus irmãos, nessa noite. Como retomar o caminho da vitória? O que precisamos entender? Que lições nós podemos aprender dessa passagem que nos mostra Deus conduzindo Israel a continuar vitorioso e trazermos isso para as nossas vidas? Veja o versículo 1 do capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Então, meus irmãos, para retomarmos o caminho da vitória, nós não devemos temer. Nós não devemos temer o inimigo.
Preste bem atenção nisso. Não devemos temer o inimigo. Deus, essas palavras que ele dirigiu a Josué foram palavras de um recomeço, representavam um recomeço. Veja que são as mesmas palavras que Deus utilizou para comissionar Josué a liderar o povo depois da morte de Moisés. Em Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. É a mesma coisa de dizer: não temes nem te atemorizes. Antes Josué, ele não deveria temer a árdua missão de liderar o povo, e agora ele não deveria temer enfrentar o inimigo, o mesmo inimigo que há pouco ele foi derrotado, porque Deus pegou Josué e o colocou no ponto exato de onde ele parou, para ele retomar, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma direção, Deus tinha uma determinação para a vida de Josué e para a vida de todo o povo, e eles tinham que seguir essa determinação. Eles não deveriam buscar atalhos. Deus não iria remover o inimigo da frente deles. Deus não ia remover a barreira que estava diante deles. Deus desejava que ele enfrentasse o inimigo, que eles foram derrotados. E é claro, meus irmãos, que eles estavam psicologicamente abalados. Estavam com medo. Por isso que Deus disse: não temas. Não te atemorizes. Não fique com temor. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que vocês deveriam temer muito mais na vida de vocês era o pecado. O pecado foi eliminado. Então não tem mais o que temer. Mas os inimigos, eles, olha, vocês não entenderam não. Josué, você não entendeu não. O que lhe fez ser derrotado não foi a força do inimigo, foi o pecado. O pecado de Acã. Deus disse lá, ó, em Josué 7,18, ele disse: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Deus não estava mais ali, irmãos. Aquele príncipe do exército do Senhor, lembra que ele estava com a espada desembainhada? Não estava ali à frente, não. Então as derrotas nas nossas vidas não vêm pela força do inimigo, ou seja, não vem pela dificuldade, não vem pelas circunstâncias, não vem pelas situações desfavoráveis, não. A derrota vem pelo pecado, por causa do pecado, por falta da conformidade com a vontade de Deus, por falta da conformidade com os desígnios de Deus para as nossas vidas, por causa das nossas falhas, por causa da nossa incredulidade. É pecado incredulidade, não é não? Pecado. Por causa do medo. O medo é incredulidade. Você está temendo o quê? Paulo nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está firme e determinado a fazer a vontade de Deus, quem poderá lhe resistir? Que dificuldade que vai surgir na sua vida não pode ser superada? Não pode ser aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor. E nós não vamos andar confiados nos nossos olhos, com as nossas forças, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, engenhosidade, experiência, nada disso. Então Deus disse: Josué, nesse momento não cabe mais temor. O inimigo não deve lhe assustar. Novamente eu lhes digo: se tem uma coisa, irmãos, que deve nos assustar, que deve nos fazer ter medo, é o pecado, seja ele de que natureza for. Isso sim. Irmãos, o pecado de Acã e suas consequências foi quem trouxe desânimo para Josué.
Foi quem trouxe desânimo para o povo, ao ponto de fazer seu coração e dos anciãos quase desfalecer. Da mesma forma, e nos nossos dias, o pecado dentro da igreja, o pecado no meio da congregação enfraquece as mãos e o espírito de toda a liderança e dos liderados. Então, meus irmãos, olha, a oposição dentro da igreja, ela deve ser mais temida do que os ímpios, do que o inimigo fora da igreja. O pecado no meio da congregação impede a igreja de prosseguir, de avançar, de conquistar, de ser vitoriosa. Mas quando ele é tratado e abolido, não tem mais nada o que temer. Pode seguir em frente. Assim como nós dissemos, irmãos, é com nossas vidas. Uma vez que o pecado cometido ele é tratado, devidamente tratado, Provérbios, novamente citando o livro de sabedoria, diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confessou e deixou? Prossiga, vá adiante. Você vai ser derrotado? Não, você não vai ser derrotado, de forma alguma. Quando você está marchando para a Canaã celestial, firme, convicto, fazendo a vontade de Deus, quando você está na rota correta, no caminho determinado por Deus, nada pode lhe fazer parar, a não ser o pecado. A não ser o pecado. Não são os inimigos, não são as barreiras, a doença, não é a limitação financeira, não é a falta de estrutura, nada disso faz você parar. Nada disso faz você ser derrotado, absolutamente nada. Agora, muitas vezes nós precisamos parar. Parar para quê? Parar para confessar o pecado. Parar para ser tratado. Então, se há alguma coisa, se há alguma área na sua vida, se há algum impedimento, você sente esse impedimento, algo que não consegue, você não está conseguindo evoluir, crescer, melhorar, porque tem pecado ali. Tem pecado. E ele precisa ser confessado e deixado. Depois disso, é prosseguir, é ir em frente, é enfrentar o inimigo. Eu pergunto, irmão, nós vamos ver aqui, Deus mudou porventura a rota de Israel? Deus disse: não, olha, vocês sofreram agora o pecado, nós vamos dar uma rodeio aqui na montanha. Vai ser assim? Não. Deus os manteve no mesmo caminho, para que Israel voltasse a pelejar contra aquele inimigo que o derrotou, para que ele não temesse os seus opositores, mas continuasse confiando inteiramente em Deus e na promessa da vitória. Meu irmão, se você já enfrentou derrota na sua vida, pode ter certeza. Confesse e siga em frente. Você vai ser vitorioso. Não tema não esse inimigo. Se você realmente se arrependeu desse pecado, se você o tratou biblicamente. Não estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque nosso coração, sabe, é muito enganoso, muito esperto. Aí a gente quer dar uma maquiada, sabe? Aqui, irmão, estamos falando de arrependimento sincero, que glorifica a Deus, abandonando as coisas, não dando um jeitinho no pecado, sabe? Não fazendo assim, meia boca. Não, de forma total, arrependimento, abandono da cobiça, abandono da maledicência, abandono da mentira, do engano. Deixar. Você pode dizer: mas eu já sofri, Israel sofreu uma derrota. Eu sofro derrotas constantemente. Não importa quantas vezes você foi derrotado. Na hora que você confessar e deixar,
pode seguir em frente, não tenha medo. Você vai ser vitorioso. Seu inimigo pode ser sua soberba. Você está pensando em inimigo fora? Não, pode ser inimigo de dentro, né? Da carne. Seu orgulho, sua falta de fé, sua covardia, pode ser sua preguiça, pode ser sua incredulidade. Não vimos também pela manhã, Pedro, Senhor, se és tu mesmo, mandas que eu vá até tu. Ele disse, vem meu filho, por sobre as águas. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Ele deu um passo, 2 passos, 3 passos, estava andando só aqui. Ele começou a perceber que as águas estavam muito agitadas, estava ventando muito. Ele olhou o quê? Para as circunstâncias. Ele não olhou para Cristo, ele tirou os olhos de Cristo. Normalmente acontece isso, irmãos. A gente tira os olhos de Cristo e desvia o olhar de lado. Olha para um lado, olha para o outro, olha para baixo. Perdeu o foco de Jesus Cristo, vai afundando. Se não é a graça de Deus, Jesus Cristo, ele vai afundando, aí Cristo vai, pega pelo braço e levanta. Mas por que você está duvidando, rapaz? Por que você está duvidando? Então, meu irmão, seu inimigo pode não ser alguém fora, pode ser você mesmo, pode ser sua fraqueza, seu desejo, seus sonhos. Se eu tenho um sonho, Luther King, I have a dream. Tem um sonho, sim, meu filho, mas seu sonho está dentro da vontade de Deus, faz parte do plano de Deus para a sua vida, mas é uma coisa tão boa, é tão bom, é uma coisa que não é errada. Normalmente o cristão faz isso, né? Não é errado isso, são coisas boas. Eu quero dar uma melhor condição para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe. Aí eu planejei tal coisa. Sim, mas Deus, é a vontade de Deus você fazer isso. Mas o objetivo não é bom? Isso é bom, mas Deus quer isso. Eu lembro sempre, irmãos, quando eu digo isso, do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo foi talvez o maior evangelista, né, da palavra de Deus. Deus o designou para ser o apóstolo aos gentios, e o apóstolo Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias, né? Até na Bíblia da gente, às vezes nos mapas indicam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orava a Deus, pedia direção a Deus e seguia suas viagens. E em um determinado momento ele tinha o desejo de ir para determinado local, Bitínia, se eu não me engano. E ele pôs esse desejo no seu coração. Eu desejo pregar às pessoas, aquele povo ali na Bitínia. Tem desejo melhor na vida da gente, né, do que pregar a palavra de Deus? Né? Agora eu pergunto, Deus permitiu que ele fosse para Bitínia? Não. Ele disse, eu tenho um projeto para você em outro lugar. Aí ele tem aquela visão do varão que diz, passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, em vez de ir para lá, ele foi para a Macedônia. Em vez de ir para a direita, ele foi para a esquerda. Muitas vezes, irmão, nós temos desejos lícitos, vontades lícitas, corretas, mas é a vontade de Deus? Precisamos ir adiante, irmãos, enfrentar os nossos inimigos depois de uma confissão verdadeira de pecado. Muitas vezes nós temos sido derrotados porque não temos coragem, né, de enfrentar o próprio inimigo. E aí vem a derrota, Precisamos ir adiante, irmãos. Precisamos assumir nossas responsabilidades.
Às vezes o inimigo está na frente, a gente bota o outro. Vai tu no meu lugar. Enfrenta tu. Vai lá e a gente fica se escondendo. Deus diz a Josué: vá em frente, Josué. É você. Não tema. Não se atemorize. Deus, eu lhe chamei para isso. E você vai ser vitorioso. Eu não disse a você que você ia ser vitorioso? Ser forte e corajoso, não disse? Em frente. A gente, irmãos, tem muita habilidade em dar desculpas para justificar nossos pecados. E aí é uma derrota atrás da outra. É uma derrota atrás da outra. O que eu lhes digo, irmãos, é: não procure outra rota. Não procure o caminho, outro caminho. Não procure atalho para a sua vida. Siga em frente. Não tema. Continue no caminho que Deus tem definido para a sua vida. Continue. Porque no caminho para o céu não há atalho. Não há atalho. Há lutas, há batalhas, há perdas, há baixas, há paradas, mas há retomada da vitória. Então esse é o primeiro ponto que desejamos tratar com os irmãos. Na retomada do caminho da vitória, não devemos temer o inimigo. Segundo e último, na retomada do caminho da vitória, devemos saber que Deus pode mudar a estratégia da batalha. Vamos lá. Versículos 1 e 2 novamente. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Olha a estratégia agora, nova estratégia. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por trás dela. Observe, irmãos, Deus mudou completamente a estratégia. Eu vou detalhando para os irmãos. Preste bem atenção. A primeira mudança da estratégia é que podemos notar com relação à quantidade de pessoas que deveriam partir para a batalha. Lembram que Josué mandou os espias antes observar Ai, e os espias chegaram e deram um relatório. Disse assim: manda só 2 ou 3 mil homens. Os espias disseram isso. Foi? O que é que Deus disse para Josué? Leva toda a gente de batalha. Mudança total. E imediatamente, irmão, nos vem a pergunta: por que todo mundo, se claramente Ai é uma cidade pequena? Mais adiante, irmãos, no capítulo 8, no versículo 25, vai nos dizer que os homens e as mulheres de Ai somavam 12 mil pessoas. Ora, homens e mulheres, 12 mil, quantos soldados guerreiros iam ter? Muito menos, né? Os irmãos podem ter ideia de quantos homens de guerra Israel tinha? Meus irmãos, os estudiosos calculam pelo menos uns 500 mil homens. Pelo menos. Ora, os espias tinham razão, não tinham? Quer dizer, para que esse povo todo? Você vai só cansar o povo. Não vai ter nem com quem lutar. Não vai ter nem com quem lutar, né? Vai ser um soldado de Ai para quê? Para mais de 1000 de Israel. Por que levar tanta gente? Ele não tem nem a metade, não tem nem 1/10 do poderio de Jericó. Se o pecado já tinha sido eliminado, né, irmão? Para que tanta gente, né? Já estava resolvido, está tudo bem, não era só partir. Não, irmãos, não.
A estratégia, irmãos, para a nossa vida é Deus que dá. Não somos nós. Atente para isso. Olha, Deus pode mudar, irmãos. Deus pode alterar a nossa estratégia. Fique atento nisso. Então, o que a gente deve fazer? Sempre, irmãos, sempre nas nossas decisões, colocar as coisas diante de Deus, para que Deus diga como nós vamos proceder, que caminho nós vamos tomar, que estratégia nós vamos fazer. E isso só vai acontecer, irmãos, se tivermos a comunhão com Deus, aquela livre acesso a Deus, sem pecado, com um pecado confessado. E Deus sabe a estratégia, irmãos, porque Ele é que conhece as circunstâncias. Ele é o supremo comandante. Ele sabe da atmosfera do campo de batalha. Ele conhece o inimigo. Ele sabe o poderio de guerra do inimigo. E principalmente, Ele conhece o nosso coração. Esse aqui é o mais importante. Para nós, irmãos, que somos soldados nas trincheiras, na fileira do exército de Deus, o que nos cabe é saber que o nosso comandante é quem tem a melhor estratégia. Nós vamos seguir, nós vamos questionar, nós devemos crer e seguir. Deus disse: ser forte e vá adiante. Nosso comandante, irmão, não tem apenas uma forma de vencer a luta. Às vezes a gente faz assim, né? Não, já aconteceu assim comigo, né, no passado, eu vou fazer de novo que vai dar certo, né? Isso é soberba da nossa parte. O que a gente tem que fazer? Coloca diante de Deus. Porque nós é que devemos estar prontos para seguir as ordens do nosso Senhor. Deus, o nosso Deus, irmãos, é infinito e eterno. Lembra lá de Isaías 55, versículo 8, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meus irmãos, precisamos estar em comunhão com Deus, conhecer melhor a Deus, saber dos seus atributos e as implicações dele para as nossas vidas, e por meio do Espírito Santo compreender o que isso deve representar para nós. Infelizmente, irmãos, há cristãos que desejam até determinar o modo como Deus deve proceder. O salmista nos diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Salmo 92, 5. E o Salmo 139, 17 diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Como é que a gente pode chegar, irmão, no pensamento de Deus? Agora veja, por que Deus envia muitos para derrotar a cidade de Ai? O mesmo motivo de Deus enviar muitos para derrotar Ai, irmãos, é o mesmo motivo que ele enviou poucos com Gideão para a vitória. Está entendendo? Com Gideão ele disse: manda só quantos? 300. Com Gideão tinha muita gente. Eles: tem gente demais aqui contigo, Gideão. Vai fazendo uma seleção, vai fazendo entrevista, vai fazendo teste psicotécnico, né? E ficaram só 300. E com Israel agora disse: manda todo mundo. Shit. Meus irmãos, a gente vai determinar agora, vai estar no lugar de Deus dizendo o que Deus deve fazer ou não. A gente tem que cumprir. Na época de Gideão, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas e amalequitas e outros povos do Oriente. Deus se compadeceu, escolheu Gideão e o capacitou para livrar Israel dessa opressão, né? E deixa eu dizer aos irmãos que era exatamente o inverso, né? Gideão, com 300 homens, irmãos, venceu um exército numeroso. Sabe como é descrito o exército? Está lá em Juízes 7:12, diz assim, ó:
os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Quantos venceram? 300. Deus disse a Gideão para utilizar poucos homens para que os vencedores não se gabassem. E em Josué, ele fez o inverso. O povo que estava sob as ordens de Josué era quem estava se gabando. Os Espíritos Santos mandam poucos. Isso aí a gente resolve fácil. Deus disse: como é? Conheço o coração de vocês, manda todo mundo. Vai todo mundo. Outra perspectiva, outra estratégia, a mesma lição. Qual é a lição, irmãos? Para vencermos, nós precisamos confiar unicamente em Deus. Seguir as suas ordens, seguir a sua estratégia, conforme está na sua palavra. Pronto. Se não usarmos a estratégia de Deus, é derrota. É derrota. A sequência, irmãos, dos acontecimentos na vitória sobre a cidade de Ai foi inteiramente diferente daquela que aconteceu com Jericó. Inteiramente diferente. Em Jericó, as muralhas ruíram, não foi? Ruíram. O povo foi adiante e venceu fácil, né? O povo todo ali cercado, hein? Foi surpreendido. Na batalha em Ai, irmãos, não houve nenhum milagre. Nenhum. Os israelitas tiveram que conquistar a cidade pelos meios normais de guerra, pelos meios normais. Uma estratégia bélica, como a gente lê aí, né? Em tantos livros e vê nas histórias os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, né? Com muitas estratégias. Deus usou uma estratégia. Meus irmãos, olha, Deus não age de forma mecânica. Deus não age. Deus age de forma soberana. E nós vimos em Isaías que os nossos pensamentos não podem conter os pensamentos de Deus. Não podem. Tá? Ele não vai tratar de cada situação que envolve os seus eleitos, seu povo, de maneira mecânica, automatizada, programada, do mesmo jeito, de forma alguma. Ele vai agir segundo o seu caráter, segundo a sua palavra. Ele não age contrário à sua palavra. Mas nós estudamos, né, que na providência de Deus, Deus é livre para agir pelos meios, com os meios, a favor dos meios, contra os meios e apesar dos meios. Nós não deveríamos nos surpreender, irmãos, quando o Espírito Santo nos guia de modos diferentes, em momentos diferentes. O que nós devemos fazer é estarmos à disposição. Fazer como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga, Senhor, o que eu tenho para fazer. Eu faço. O que Deus não vai fazer, irmãos, é agir conforme contrário à Escritura. Deus não vai fazer você agir contrário à Escritura. Isso aí você tem que saber. Muita gente diz: ó, Deus me revelou. Está de acordo com a Escritura. Deus me disse que era para eu ir por aqui. Isso aí, você encontra isso, a base na Escritura? Se não, pode cair fora. Isso aí está errado. Concluindo, irmãos, precisamos enfrentar os inimigos. Não podemos, irmãos, dar a volta. Deus quer que nós enfrentemos. Mesmo que esse inimigo esteja ali por muito tempo, mesmo que esse inimigo já tenha sido vitorioso mais de uma vez, é preciso enfrentá-lo. A solução é ir adiante. A solução não é sair do caminho, não é procurar outro caminho, não é procurar outra alternativa. É necessário prosseguir sem temor, com fé. Se você deseja continuar o caminho da vitória, senão você pode continuar na derrota.
É isso que você quer? E você acha que é com derrota que vai chegar na Canaã celestial? É não. Para continuar esse caminho, você tem que continuar lutando. Não tem caminho para Canaã sem luta. Por isso eu digo, meus irmãos, não tema, não se atemorize, não se espante, não entregue os pontos. Vá em frente. Lógico, nós vimos o quê? Que é preciso confessar o pecado. Se você estava com derrota, é porque você está com pecado. Você tem que confessar o pecado. E você pede força a Deus para seguir em frente. E Ele vai te dar. Você deve buscar glorificar a Deus acima de tudo. E você vai glorificar a Deus como Acã, confessando o seu pecado. Dizendo isso para Deus. Não ficar escondido, não com nenhum ídolo guardado debaixo da tenda. E aí eu lhes digo, tenha total certeza que Deus vai conceder novamente a vitória, e uma grande vitória. Não se preocupe, meus irmãos, quanto tempo você ficou parado. Pode ser que você tenha em alguma área da sua vida ficado até anos parado. Pode ser que você tenha perdido muitos anos da sua vida, obtendo derrotas nessa área, derrota em uma derrota atrás da outra. E você ficou triste, e você ficou desanimado, como Josué ficou desanimado. Mas saiba que Deus está do seu lado. Você confessa o pecado e Deus está do seu lado. Para que você faça o quê? Enfrente o inimigo de novo. Com confiança e fé em Deus. Não na sua força, não no seu jeito. Agora, saiba que Deus pode mudar a estratégia. Saiba disso. Deus pode mudar a estratégia. Não caia no erro, de pensar que Deus vai agir sempre da mesma maneira. Deus não está limitado, irmãos, ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento, ao nosso jeito, ao nosso modo. Deus é infinito e eterno. Ele é soberano. E pode ter certeza, Ele sabe da sua necessidade muito mais do que você. De forma profunda. Ele é quem de fato conhece seu coração. Ele sabe por onde é que é melhor você ir. Você tem essa confiança em Deus? Eu pergunto para você refletir. Você tem essa confiança para conduzir sua vida? Se você não tem, você pode pedir a Deus. Ele dá. Deus é bondoso. Peça com toda a confiança, com toda a força. Peça misericórdia a Ele. Rogue a Ele misericórdia. Se você até hoje conduziu sua vida do jeito que você acha melhor, da melhor maneira, assim, da sua cabeça, da sua capacidade, você foi entendendo melhor as coisas e você foi conduzindo sua vida dessa maneira, abandone isso e peça a Deus para ser seu comandante. Reconheça que necessita de Deus completamente, inteiramente, integralmente de Deus. Assim você vai sempre ser conduzido no centro, a Canaã celestial, enfrentando os nossos inimigos com fé e buscando com o fim último, a finalidade última, a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar.